Uma vez, Jeremias 18, de 1 a 6. A palavra do Senhor veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, ele estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nosso boletim, a mensagem começa contando uma história de um artista que certo dia pediu para pintar o rosto de um pastor. E esse pastor ia na casa do pintor várias vezes, ficava lá cerca de 30 minutos. E depois de algumas semanas, a esposa desse artista entrou lá no ateliê. O pastor nunca tinha olhado o quadro, nunca tinha visto o quadro. E essa esposa entrou lá no ateliê e disse: Doente, você pintou como se fosse um cadáver? Estava muito feia a imagem. E aí o pintor respondeu: Ele pessoalmente não está doente. Esta é a aparência que ele terá quando a compaixão se for, quando a misericórdia de Deus for removida dele. Eu achei interessante essa ilustração, que mostra que, na verdade, imagina se alguém fosse pintar a nossa história, fosse escrever a nossa história sem Deus. Você já parou para pensar como seria a sua vida se não fosse a graça, a misericórdia de Deus? Seria sem graça, né? Nós não estaríamos aqui, nós não teríamos esperança, eu nem sei o que estaríamos fazendo. Mas nós podemos dizer sim, que somos sustentados hoje pela vida e por Deus. Somos vivos e somos pessoas capazes de agradar a Deus, de viver na presença de Deus, porque Deus nos sustenta. Esse texto que fala sobre o vaso na mão do oleiro traz duas realidades importantes para nós, entre tantas outras que poderíamos falar. Estamos sobre o cuidado de um oleiro, sobre o cuidado de Deus. Portanto, irmãos, aí há motivação para a alegria, para a esperança. E nunca precisamos desesperar. Nunca precisamos desistir ou necessitamos achar que não há solução para a nossa vida. Porque mesmo se quebrados, mesmo se todo em pedaços, mesmo se por algum motivo estamos meio entortados, há solução para nós. Embora, como nós conhecemos esse texto, a solução às vezes não é tão prática, tão fácil. Às vezes precisa quebrar tudo de novo, fazer uma nova massa e começar a modelar novamente. Mas nós podemos ter a certeza de que Deus tem cuidado de nós. A forma que nós tomamos, então, irmãos, deve ser uma forma de submissão à presença de Deus. Nós devemos entender que, se nós estamos nos planos de Deus, a nossa vida será restaurada, será sustentada. O texto de Jó 42:2, que está também aqui, nosso boletim, diz: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então não adianta, né, nós desesperarmos ou nós talvez tentarmos lutar, ser diferente do que
a vontade de Deus, do que o modelar de Deus para nós. Então nós precisamos entender isso. Cada dia que nós levantarmos, não somos nós mesmos que temos a decisão sobre a nossa vida, sobre a nossa própria vontade. Mas nós devemos lembrar que nós estamos sob a vontade de Deus. E sim, irmãos, para que se torne melhor a nossa vida, para que nós possamos caminhar mais rápido, né? Segundo o propósito de Deus, nós precisamos dessa submissão, dessa sensibilidade de discernir as mudanças que Deus quer fazer na nossa vida. Precisamos dessa humildade para viver na dependência de Deus. E com certeza, às vezes, isso parece muito difícil. Não sei quantos já viram a imagem de um mestre lá, com um barro, fazendo um vaso. Pois você olha na internet algumas imagens. Aquela peça de barro remoldada lá rodando naquela máquina. E de repente, aquelas mãos habilidosas vão construindo uma forma. E de repente aquela mão é enfiada por dentro e vai se transformando em um vaso. Em certo momento ele pega algumas ferramentas e começa a cortar, fazer tiras para fazer um desenho, moldar um desenho bonito naquele vaso. Então nós percebemos que realmente ser vaso é estar disposto a tomar essa forma que o mestre quer, aonde ele quer transformar, o que ele quer fazer na nossa vida. E assim então nós precisamos depender de Deus. E sabendo que assim também nós estamos vivendo sobre a proteção de Deus. E conforme a vontade de Deus. Grande é o poder de Deus que transforma a nossa vida. Só Deus mesmo pode fazer de nós, de cacos quebrados, a vasos de bênçãos, podem ser usados em suas mãos. Quando a gente acorda e tem mais um dia para nós, a gente não deveria pensar que apenas nós temos mais um dia para nós. Mas sempre deveria vir à nossa mente: eu tenho mais um dia em que eu preciso buscar ser moldado por Deus. Mais um dia para ser trabalhado por Deus. Quando nós somos trabalhados por Deus, transformados por Deus, nós podemos ser usados por Deus. Uma frase aqui que diz: somente quando estamos prontos para o que Deus quer fazer em nós, é que estaremos aptos para o que Ele fará através de nós. Somente quando estamos prontos para o que Deus quer fazer em nós, é que estaremos aptos para o que Ele fará através de nós. Que sempre nós possamos olhar para nós e olhar para essa imagem bonita, transformada por Deus. Quando você olhar no espelho, não tenha a visão daquele pintor sobre o pastor, que o viu como um doente, como um morto, pois ele realmente desenhou a aparência de alguém que estava sem a compaixão de Deus, sem a misericórdia de Deus. Mas que quando nós olharmos no espelho, e de certa forma também podemos imaginar como seria essa aparência sem Deus, que esse seja um alerta para nós, para que nós realmente tenhamos essa visão do quão ruim é nos apartarmos da fé. E como nós nos tornaríamos feios se nós negássemos a fé. Graças a Deus que somos como vasos na mão do oleiro. Graças a Deus que tudo pode e nenhum de seus planos pode ser frustrado. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor Deus, por esta manhã. Nós agradecemos a Ti, porque o Senhor nos traz aqui na Tua casa, ó Deus. Como nós cantamos, ó Deus, Tu é a glória, Tu é a honra, Teu é o poder, a majestade, ó Deus.
Ó Deus, nada existe se não for, ó Deus, pela tua mão, pelo teu cuidado, ó Deus. Nada de bom pode acontecer, ó Deus, se não estivermos, ó Deus, sobre a tua proteção. Aumenta-nos a fé, ó Deus, aumenta-nos a humildade, esse desejo, ó Deus, de nos submeter ao moldar, ao transformar do Senhor nas nossas vidas. Ó Pai, nos abençoe, nos ajude, ó Deus, e nos fortaleça conforme a tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.